tudo bem? Eu sou a Leila Machado, eu sou enfermeira especialista em saúde mental e eu estou aqui a convite da LD Consultoria para conversar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Nós estamos aí, a gente dividiu esse assunto em algumas áreas temáticas e hoje estamos no nosso quarto dia, aí nosso quarto encontro, trazendo algumas reflexões sobre esse tema. Então hoje nós vamos falar sobre a saúde mental no processo realmente aí de adoecimento e de formas de tratamento, vias de ajuda. Então algumas perguntas que vão nos direcionar hoje são: e aí, quais são os cuidados, o que a gente precisa cuidar, evitar e o que nós devemos estimular, né, frente aí a um adoecimento mental? Como que se vê o atendimento clínico online? Grupos terapêuticos, terapia, o que procurar? Né? Como trabalhar o luto, a perda, dicas de terapias, ações que podem aí melhorar e potencializar a nossa saúde mental e o que entre como estratégias de terapia aí para as pessoas, né, dentro de diferentes formas de acesso. Então, nós temos aí algumas situações que podem realmente levar a gente para algo que vai além de um sofrimento e passa a ser um adoecimento mental. Então, o esgotamento, a exaustão, o estresse, a situação de crise, perda de apetite, estabilidade, irritabilidade, instabilidade emocional, frustração, sobrecarga, a própria pressão, controle excessivo, frustração, o adoecimento físico, são várias situações aí que vão expressar uma possibilidade aí de um adoecimento. De início, já é importante ressaltar: a promoção da saúde e a prevenção de agravos são, sim, sempre o melhor remédio. Então, primeiro, parte-se de todas as vias, todo o investimento, todo o cuidado para se promover saúde. Então, no primeiro momento, a gente precisa pensar o quanto é importante cuidar da nossa saúde mental, de forma que a gente consiga preservar ela, que nós consigamos, não estamos em sofrimento, não estamos adoecidos, então que também consigamos alcançar aí patamares ainda melhores de saúde, de bem-estar, de autoconhecimento. Então, isso é promoção de saúde. Quando a gente está bem, reconhecer estratégias, vias, formas de continuar bem. Prevenção é quando nós vamos ter medidas que, além de melhorar, elas podem ser mais pontualmente pensadas como formas de evitar que um sofrimento, que uma circunstância se torne um problema, um adoecimento que vai requerer recursos mais específicos. Então, sim, promoção de saúde, prevenção de agravos é sempre o melhor remédio. Mas, diante de algumas situações, inclusive as que a gente vive nesse tempo de pandemia, é importante reconhecer sinais e sintomas. Reconhecer a diferença entre sofrimento mental e um transtorno mental. Nós, seres humanos, somos dotados de muitas emoções, de muitos processos, de sentimentos. Então, nós temos sentimentos e situações que a gente vive que são normais. O se entristecer, ficar triste, é normal, faz parte das emoções humanas, que inclusive são necessárias para que o ser humano se mantenha
ativo fisicamente, socialmente, em processo aí constante de presença e, né, na sociedade. Então, a tristeza é um sentimento que todos nós temos e carregamos. Então, vivenciar um momento em que a gente se vê triste está dentro de um panorama normal, do ser humano saudável, que consegue viver um processo, se entristecer diante de alguma situação. Assim como a ansiedade. A ansiedade também é um processo, algo que faz parte do ser humano. A ansiedade é o que nos faz ficar, que a gente não dá aquele frio na barriga, aquela vontade de vivenciar aquilo, de que aquilo aconteça, nos dá alegria de viver. A ansiedade dentro de padrões normais. A ansiedade que nos movimenta, inclusive, a querer conquistar, a ter projetos, a sonhar. O que a gente começa a identificar como algo que pode se encaminhar para um patológico, então, é a gente conseguir identificar que existem situações, sofrimentos, que estão dentro de um não seria um padrão normal, mas que vivenciando eu consigo ainda estabelecer, realizar coisas na minha vida social. Então, por mais que eu estou triste, que um ou outro dia não estava bem para ir trabalhar, para alguma situação, ainda assim eu consigo me reorganizar e me colocar para superar, para viver, para ressignificar esse processo e estar vivendo, estudando, trabalhando, convivendo com as pessoas. Então, existe um ponto que é o sofrimento. O sofrimento para nós, a gente precisa entender, reconhecer, verificar em até que ponto ele está dentro de algo que, para mim, na minha subjetividade, consigo me manter aí socialmente ativo, ou a que momento esse sofrimento passa a se transformar em algo patológico. Dentro do algo patológico, a gente passa a pensar em processos de adoecimento, que em saúde mental nós chamamos de transtorno mental, não como doença mental, porque a doença mental, a doença por si, qualquer doença, ela vem de uma etiologia clara, com um grupo claro ali de causa, sinal, sintoma e terapêutica. Na parte mental não é exatamente assim que acontece, existem muitas variáveis, existem muitas coisas que transpassam aí as situações, por isso o transtorno, né? Cada um pode ter a depressão dentro aí de um grupo de sintomas, mas que podem apresentar aí algumas particularidades também. Então, o transtorno mental, ele é quando um sofrimento, uma situação, um comportamento humano passa a ser patológico, passa a limitar de alguma forma a pessoa na sua potencialidade de vida. Então, passa a limitar na relação com as pessoas, passa a limitar na relação com o trabalho, não conseguir produzir, não conseguir viver as situações, não conseguir superar as situações. Muitas pessoas, né, no lidar no dia a dia com o trabalho, com o estudo, com a família, passam a não conseguir mais. Então, a gente fala que existe aí o adoecimento e o transtorno mental quando a pessoa passa de alguma forma a não estar mais funcional na vida dela, passa a estar limitada na sua funcionalidade, na sua potencialidade de viver. E aí, em tempos de pandemia, é muito importante quem já tem um diagnóstico, quem já se tem um transtorno mental, se manter em acompanhamento. Então, as pessoas com dependência química, pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, inclusive, que é
é uma das que aumentam aí, mas com características totalmente diferentes, né, nessa época de pandemia. Depressão, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo e inclusive algumas fobias, né? Essas são transtornos mentais que precisam ser acompanhados e ter um olhar cuidadoso em tempos aí que o distanciamento, às vezes algum serviço de saúde que passa a não conseguir fazer os atendimentos, né, presenciais, que quando está sem acompanhamento podem entrar num momento de desestabilização e pior agravamento do caso. Então é necessário ter atenção às pessoas que já têm algum transtorno mental diagnosticado. As fobias também se tornam mais evidentes e mais intensas e às vezes com a piora aí do quadro nesse tempo, como nosofobia, né, o medo de adoecer, hipocondria, né, a pessoa que fala assim, não, eu tenho certeza que hoje eu estou doente, eu já preciso tomar todos os medicamentos que estão vindo aí, que aparecem nas mídias, né, inclusive nas fake news. Agorafobia, o medo de estar em determinados locais, como também a fobia social, né, as pessoas que passam, né, podem apresentar aí crises de ansiedade ou, né, situações de fobia de estar no mercado fazendo compra, né, se deparando com as pessoas de máscara, se deparando com alguém tossindo, ou de pegar o alimento e passar a ter uma crise, um estado físico relacionado a um estado mental de medo intenso. É muito importante que quem já faz uso de medicação mantenha o acompanhamento medicamentoso de forma adequada. Um dos riscos desse tempo de pandemia para as pessoas que já têm algum adoecimento mental é as pessoas passarem a querer tomar mais medicamento para tentar lidar com o que vem a mais dentro das situações aí do seu transtorno. Então, o acompanhamento e o uso adequado da medicação é muito importante. Ainda assim, a rede de saúde, né, conhecer qual que é a rede, o que tem disponível, como estão organizados os serviços no seu município, os serviços dos quais você se utiliza, né, como está o acompanhamento. Tem também aumentado muito o número de plataformas online. Uma que já é bem conhecida, que a gente trabalha muitas questões do suicídio, é o CVV, que a gente encontra online, e é o Centro de Valorização da Vida, que ajuda muito nesse acesso a informações, acesso a uma ajuda de uma forma através de uma plataforma online. Então, hoje um dos recursos que existe são os atendimentos remotos, o atendimento online, que tem prós e tem contras, né? A gente precisa saber diferenciar o que é um aconselhamento do que é uma terapia, né? O aconselhamento, ele é algo que vai atender muito mais a uma questão imediata, né, uma orientação, um direcionamento. Então, existem dentro das possibilidades de atendimento remoto, aconselhamento, que é importante para algumas pessoas. O aconselhamento já vai ser um momento extremamente rico que vai ajudar ela a arejar os pensamentos para poder se colocar para executar algo de uma outra forma, que até então ela não tinha conseguido refletir sobre aquilo com outros panoramas. Já a terapia, ela é um processo mais contínuo, né, de segmento. Então, existe tanto a possibilidade de aconselhamento como de terapia remotos. O que eu tenho identificado é que quanto maior já é o acompanhamento, a pessoa que já fazia terapia, passar a fazer a terapia remota, é muito mais efetivo do que quem nunca fez passar a fazer. Mas ainda assim, é melhor fazer desta forma do que não fazer. Um cuidado, porque às vezes talvez não dá certo, a pessoa precisa ter uma privacidade, precisa também ter o acesso aos meios. Então, essas são uma das coisas que às vezes entram como dificuldades para a pessoa fazer aí um acompanhamento tanto terapêutico como também de aconselhamento através das plataformas online. E para finalizar a nossa conversa de hoje,
nós continuamos, mesmo com tantas, né, aumentou o número de pessoas adoecendo, em sofrimento, se reconhecendo dentro desse processo, mas também a gente ainda vive muito preconceito. O preconceito de que quando uma pessoa se identifica dentro de um sofrimento mental, ela passa a ser criticada, olhada de uma forma ruim pelas pessoas, né? No meio de tanta gente morrendo de UTI, como que você se deixa pensar desta forma ou viver desta forma? Então é necessário a gente resgatar a empatia novamente aqui, né? Superar preconceitos, aceitar ajuda e pedir ajuda. E quando possível, oferecer e guiar pessoas para que elas também aceitem, né? Que isso faz parte da vida humana e precisa de cuidado. Obrigado pela sua atenção de hoje. Nos vemos amanhã.